Shalom, Leculam, paz de Deus a todos, sejam bem-vindos a mais esse culto de quarta-feira, que é um culto diferente, né? É um culto de meditação na palavra, no conhecimento, também na cura, né? É bom estar com vocês, quero mandar um abraço a todos, os de perto, os de longe, aqueles que a gente vê sempre, mas também aqueles que nós estamos morrendo de saudade, que estão longe. Meu pai, que está ali em Rodeiro, Minas Gerais, sua esposa Adriana, irmã Adriana, minha filha também, Isabelle, meu genro, oh meu Deus, Gustavo, meu neto maravilhoso, lindo, inteligente, desenhista, Noah. Quero mandar um abraço aos meus amigos pastores, casal de pastor em São José dos Campos, né? O pastor Anderson Medeiros e a sua esposa. Oh, meu Deus, muito bom ter amigo como vocês. Essa semana também relembrei Noemi, Marcos. O Marcos é amigo de muitos anos, a Noemi de 11 anos, né? 10 para 11 anos. Amo vocês, outros amigos ali em Volta Redonda, né? Sérgio, Samuel, que ele está em Taubaté, o pastor Wallace em Volta Redonda. Se eu ficar citando nomes, depois eu vou ser injusto. Esse dia eu comentei lá que eu tenho 1 milhão de amigos. Não contei não, mas se bobear é mais. E tenho boas lembranças de todos eles. Nós vamos estar orando, nós vamos entrar num tema, na verdade nós vamos continuar num tema. Nós começamos num domingo, quarta-feira passada nós falamos um pouco sobre ansiedade. Hoje nós vamos entrar um pouquinho no campo da depressão. Mas eu quero primeiro estar orando por você, quero te convidar, se você tiver um tempo, eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela cura, a palavra de Deus, ela transforma, a palavra de Deus, ela liberta. Então esse é um momento em que nós vamos receber a palavra, mas antes disso eu queria estar orando, para que o Espírito Santo esteja preparando os nossos corações, as nossas mentes, estejam voltadas para Ele, estejam livres para a operação do poder de Deus. Amém? Pai, Senhor, te louvo, te engrandeço, te exalto, bendito és tu, bendito é o teu santo nome, não há ninguém como tu és incomparável, Pai, tu és maravilhoso, infinitamente mais do que tudo, Senhor. Tu és bom, tua misericórdia dura para sempre, teu amor é infinito, teu carinho é incomparável. A tua palavra é verdade, e a verdade nos liberta. Estou aqui na tua casa nessa noite para estarmos meditando na tua palavra. Pai, eu quero te pedir que o meu coração, a minha mente, esteja cativa a ti, para que nós possamos ser ministrados pelo teu Espírito, não pelo conhecimento ou pela experiência humana, mas pelo teu Espírito Santo. Porque a tua palavra diz que é o teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A tua palavra nos ensina que a tua obra não é a força, não é a capacidade, muito menos a violência, a truculência, mas é pela ação do teu Espírito Santo. Pai, eu quero agora liberar as vidas que vão estar nos ouvindo, ou agora ao vivo, ou depois da programação que vai continuar aí no ar. Eu quero liberar essas pessoas para receber a tua palavra, receber o teu ensino. Em nome de Jesus. E que essa palavra seja uma palavra de libertação, seja uma palavra de cura e seja uma palavra de transformação. Em nome
de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos falar de um assunto, vamos continuar falando, porque a ansiedade, ela está ligada também à depressão. Há uns que dizem que a ansiedade pode ser um sintoma de uma depressão, ela ou pode ser um gatilho, ou ela pode ser um sintoma com relação à depressão. Depressão, a gente tem dito aqui que ela é um estágio de profunda amargura. Ela pode se originar em causas internas ou externas. Isso causa interna com relação ao sentimento, ao desprazer, sem uma causa externa aparente. A pessoa simplesmente começa a se sentir abatida, e isso pode ser uma questão química, isso pode ser uma questão hormonal, aí tem vários fatores. Eu não estou aqui clinicando, pelo amor de Deus, eu vou falar, nós vamos tratar mais lá do sentido espiritual, mas eu quero dar um conceito geral. Com questões externas, estímulos externos, ela pode ser devida a uma perda de bens. A pessoa pode ficar deprimida por ter tido o seu carro roubado. Ela pode ficar deprimida por ter perdido um imóvel. Ela pode ficar deprimida por perder um pai, perder um ente querido, um filho, um amigo. Ela pode desenvolver quadro depressivo, né? Então são vários fatores que alteram a química do corpo. Eu também não vou entrar nesse detalhe, pelo menos hoje. Eu posso futuramente a gente entrar nesse detalhe. Agora, nós sabemos que a depressão, ela pode ser tratada com terapia, ela pode ser tratada com... se eu usar a expressão quimioterapia, não vai ter muito a ver. Mas vamos dizer assim, ela pode ser tratada com remédios, com medicação, mas ela pode ser tratada também no espiritual. Eu costumo dizer que cientificamente uma pessoa que tem depressão, há médicos que dizem que a depressão não tem cura, ela tem remediação. Ele vai ser tratado com terapia ou com medicação, e ele vai tratar e vai controlar a depressão. E é o que eu normalmente digo nos cultos aqui. A medicina, na sua maioria das vezes, não cura. Mas Deus cura. Deus cura a dependência química, né? A gente sabe que o NA e os narcóticos anônimos diz que o dependente químico é dependente químico para toda a vida. Ele tem que ficar resistindo o tempo todo, lutando contra a primeira dose, porque se ele toma a primeira dose, a mesma coisa acontece com o alcoolismo. Que o alcoolismo não tem cura. O AA diz isso. Eu já participei de reunião, já assisti reunião no AA, e isso é muito claro e evidente em todas as reuniões. Pessoas que estão lá há 10 anos sem beber e estão lá no AA, eles falam sempre a mesma coisa: eu sou alcoólatra. Mas eu quero te dizer que Jesus cura o alcoolismo. Jesus cura o alcoolismo, Jesus cura a dependência química de psicotrópicos, de metanfetaminas e daí por diante. Jesus cura e liberta, porque nós entendemos que algumas coisas podem acontecer, não é 100% isso, por ações espirituais e por questões de química, dependente químico. A depressão, ela pode levar a pessoa a uma dependência química. Por quê? Porque a pessoa só vai se sentir equilibrada e legal se ela for medicada.
tá, querido? Mas eu creio pela fé e pela palavra de Deus, que Deus cura. Então, assim, é um conceito rápido que eu quero te dar, não é um conceito clínico, não é um conceito, é um conceito de um leigo, de um estudioso, um pesquisador. Então, assim, não é completo. Eu poderia fazer melhor ainda, mais completo isso, e vamos fazer numa outra ocasião, falando sobre terapias e tudo mais. Mas eu quero aqui hoje mergulhar no que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos mostra. Não é o que ela diz especificamente, mas o que ela mostra através de histórias. E eu separei 5, talvez não dê para a gente falar sobre essas 5 histórias. Mas eu queria, em primeiro lugar, falar de uma que é muito forte. Se encontra no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, a partir do versículo 4. É a história de um profeta, um grande profeta. Hoje a gente fala que ele, né, é um título que nós damos a ele, profeta do fogo, que é o profeta Elias. Agora vejam bem o seguinte, o que acontece com esse profeta, né? Não, vamos ler primeiro o texto e depois nós vamos conjecturar. Eu queria que você participasse aí, dá um joia, um curtir aí. Se você ama alguém que precisa de uma palavra de libertação nessa área da depressão, precisa de uma cura, compartilha, marca essa pessoa, querido, porque você vai estar fazendo um bem para ela. Nós vamos ensinar aqui a palavra de Deus, nós não vamos ficar aqui colocando o que a gente acha, o que a gente pensa. Parece que caiu um bichinho no meu olho aqui. Entenderam? Então compartilha aí. Em nome de Jesus. Amém? Capítulo 1 do primeiro livro dos Reis. Capítulo 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 4. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto. E ali orou pedindo para si a morte. Vou ler de novo esse trecho. E ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira-me a vida, pois não sou melhor que meus pais. Ele deitou-se, dormiu ali mesmo, sob ou abaixo da giesta. Mas eis que um anjo o tocou e disse: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali junto à sua cabeceira havia um pão quente que fora assado sob pedras em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-o e lhe recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. No versículo 8 em diante, então ele se levantou, comeu, bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nestes termos, preste bem atenção: que fazes aqui, Elias?
Ao que ele respondeu, sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé. O Senhor Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada, e fiquei solitário, restou somente eu. E agora procuram também tirar minha vida. Diante dessas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Porém, o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto, caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. Depois do fogo, veio um sussurro de brisa, suave e tranquilo. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e prostrou-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas a fio da espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar a minha vida. Então o Senhor lhe orientou: vai, retorna por onde vieste, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria. E Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E a Elishá, Shafate, Eliseu, filho de Safate, da cidade de Eivel Meolá, ou Abel Meolá, ungirás para ser profeta em seu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará. E o que fugir da espada de Jeú, Eliseu matará. Bom, aí uma outra tratativa, é uma história linda isso aqui. Eu posso chamar isso de um grande romance. Mas eu quero chamar a atenção para sintomas. Vamos pegar aqui o seguinte: Eliseu estava em estado depressivo. Até porque, se você voltar o texto aí um pouquinho, qual é o contexto histórico? Eliseu acabara de vencer 850 profetas. Profetas de Azerá e profeta de Baal, lá no Monte Carmelo. Ou seja, Israel realmente, o que ele diz é verdade. Israel estava em queda espiritual, em larga queda espiritual. Israel destruiu os altares, tanto que para que acontecesse o evento que aconteceu lá no Carmelo, Elias teve que reconstruir o altar. Só um instantinho.
Amém, é cachorro. Ixi. E Elias teve que recompor o altar. Se você ler aí a história anterior, você vai ver exatamente isso. Ali em Israel construíram postes ídolos a Azerá e altares a Baal. Então Israel estava corrompida, espiritualmente caída, desviada, fora dos caminhos do Senhor, porque eles haviam abandonado o culto ao Deus vivo e havia substituído esse culto a uma deusa e a um Deus, Azerá e Baal. Agora pensem bem comigo, ele acabara de sair de um grande empreendimento, de uma grande vitória. Se sobreviveu o profeta de Baal ou de Azerá, eles sobreviveram muito longe dali, porque eles bateram em retirada. Mas a sua maioria, creio eu, a maioria foram mortos a fio de espada. E agora pense bem comigo assim, esse homem que teve toda essa vitória, todo esse grande alcance, essa grande conquista, agora ele ouve o seguinte, no capítulo 19, preste bem atenção aqui que aconteceu um incidente, no capítulo 19, versículo 2, olha o recado que chega a Elias. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias, com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizestes com os profetas de Baal. Bom, os profetas de Baal morreram ao fio da espada. E o texto diz, no versículo 3, assim que Elias recebeu este aviso, fugiu. Preste bem atenção. Assim que Elias recebeu esse aviso, fugiu para salvar a própria vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá, e deixou ali o teu servo. Preste, vamos entrar agora comigo. Agora entra o detalhe aqui. Elias entrou em desespero, ansiedade, pavor, medo, todos os sintomas de uma depressão. Ele entrou em depressão, desespero, pavor, ansiedade, medo. Tanto que, vocês já devem ter ouvido relatos de pessoas com quadros depressivos, que elas saem de casa e elas andam, sem parar. Muitas delas, muitas pessoas que passam por isso, por esse quadro, elas também passam por um quadro de, ai meu Deus, agora fugiu a palavra, de desorientação. Elas andam, mas elas não estão indo para lugar nenhum, elas estão desorientadas. Elas não estão especificamente com algo calculado, elas simplesmente saem andando. E quando às vezes alguém da família encontra, essa pessoa não sabe nem aonde está. Onde está? Preste bem atenção, o texto bíblico diz, quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia, e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto. Ali, Elias faz um lamento, a Bíblia fala orou, mas essa é uma oração de lamento. Ah, Senhor, basta, chega, acabou, não dá mais para mim, não consigo mais, não tenho força, não tenho ânimo. Ah, quer saber? Chega, venci lá os profetas e a única coisa que eu recebi em troca foi uma ameaça de ser morto. Acabou para mim. Então nós vemos que essa depressão, ela tem um estímulo, ela tem um gatilho externo. Ele foi ameaçado por uma mulher que realmente era de se temer. Essa mulher mandou matar muitos profetas.
Muitos profetas foram assassinados, outros aprisionados, por ordem dessa mulher, a saber, Jezabel. Então eu quero que você entenda o seguinte, você vai falar assim, que eu sei que existe uma temática, né? As pessoas falam que depressão é coisa de frouxo, depressão é coisa de mimimi, é coisa de... Não, querido, depressão, ela pode ser uma patologia, ou ela pode ser causada por um estímulo externo como isso. Ele foi, vamos dizer assim, oprimido por esse recado que ele recebeu. Então ele recebeu um estímulo externo. Eu falei esses dias que às vezes a pessoa trabalha numa empresa com 1000 funcionários. Aí sai uma nota lá na empresa que 40 funcionários vão ser demitidos. A pessoa que já está com uma tendência à depressão, já está sofrendo de ansiedade, muito provável que ela vai entrar nesse estado de desespero. Vai ser eu vou ser mandado embora. Mas a empresa tem 1000, só vai ser mandado 40. Mas o cidadão, ele se coloca como um candidato, um pré-candidato à demissão. Então, o estímulo externo, ele só vai potencializar aquilo que, na verdade, a gente já vem sofrendo. E eu creio que esse foi o caso de Elias. Eu creio que talvez o fato de Elias também ter ficado muito tempo retirado, sozinho, isso possa ter... aí a gente fala aí, volta, puxa vida, eu não sou contra isolamento social, nada disso, não é isso. Mas nós sabemos que houve sim nesse período um aumento de pessoas com quadro de ansiedade e depressão, porque elas precisaram ficar, não vou dizer que tiveram que ficar, precisaram ficar reclusas em casa, não podendo trabalhar, não podendo se locomover, transitar, não podendo se relacionar, e muitas empresas foram fechadas totalmente, igreja é um grande espaço de relacionamentos, como clubes também são espaços de relacionamento interpessoais, onde pessoas de diferentes camadas sociais se encontram e se relacionam debaixo de uma igualdade, onde se respeitam, se amam, tem carinho um com o outro, isso faz bem para a alma. E a depressão, ela está diretamente ligada à nossa alma, ao estado da alma. Então, Elias, ele já tem o primeiro quadro, ele caminha cerca de um dia. Preste bem atenção, caminha cerca de um dia e de repente ele para se sentar. Eu creio que isso ocasionado pela fadiga. Então, olha só os perigos da depressão. Nós vamos notar aqui que ele caminhou um dia e você não vê o texto falar que Elias bebeu água, que Elias comeu. A depressão faz isso, a pessoa às vezes fica sem beber água e a pessoa fica sem comer. É lógico, vamos abrir um parênteses aqui, que existem quadros depressivos que levam a pessoa ao contrário, leva a pessoa a beber bebidas alcoólicas em exagero, ou leva a pessoa a comer desreguladamente, isso causando distúrbio alimentar, aumentando o peso exageradamente, causando depois outros problemas, outras patologias, devido a essa alimentação desregulada. A pessoa pode desenvolver um quadro de pressão alta, a pessoa pode desenvolver um quadro do diabetes, a pessoa pode passar por problemas, aumentar o seu nível de gordura e outros problemas virão. A gente sabe que o distúrbio alimentar, ele causa doenças que causam comorbidades, abaixam as defesas do corpo. Aí você pensa no momento que nós estamos vivendo aí, o Covid, o que ele mais precisa é encontrar um ser humano com baixa defesa imunológica, com a imunidade baixa,
sem vitaminas, e ele vai chegar ali e a sua replicação vai ser muito mais rápida que numa pessoa que está bem, que está com um bom organismo, né? Então a depressão, olha só os quadros que ela vem trazendo. Aí nós vemos aqui a situação de Elias. Vamos voltar para Elias. Não vai dar para falar dos outros mesmo. Ó, Elias senta, ele está fadigado, cansado, e Elias dorme. Agora vamos colocar Deus nesse negócio. Deus vai entrar nesse negócio. Agora Deus entra no tratamento. Porque o texto bíblico, eu quero que você atente para o seguinte. Depois da oração dele, a Bíblia diz, mas eis que um anjo o tocou e disse, levanta-te e alimenta-te. A palavra de Deus diz que abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quente, que fora assado sob pedras em brasas, e uma vasilha de água fresca. Aí o que acontece aqui? Nós sabemos que o corpo humano, na verdade, todos os seres vivos necessitam de água. Não existe um ser vivo que não precise de água. Vou falar aqui um simples ácaro. O simples ácaro. Ele se alimenta das células mortas epiteliais da nossa pele e também da umidade que sai do nosso corpo, que é o suor, que nós sabemos que contém água. Então, um simples ácaro precisa de líquido. No caso, água. Então, não existe. Se você tem uma planta, vamos pensar assim, o cacto é uma planta muito resistente à seca, mas mesmo assim, ainda que milimetricamente, ele precisa de uma quantidade de água para sobreviver, senão morre. Então, nós vemos aqui um ser humano que caminhou no deserto. Preste bem atenção. Caminhou no deserto, muito provavelmente a temperaturas de 50 graus. E ele não caminhou 1 quilômetro, nem 2 quilômetros, ele caminhou um dia. Vamos botar aí, o ser humano consegue caminhar passos normais, se não me falha a memória, 6 quilômetros em 1 hora. Acho que é isso mesmo. Então vamos colocar em 24 horas, ele caminhou bem. Faz a matemática para mim aí, 6 vezes 4, 24, vai 2, duas vezes 6, 12, com 2, são 100, oxi, 122 quilômetros, 122 quilômetros. Mente cansada, querido, eu acabei de chegar do serviço, o dia inteiro falando em número, né, fazendo conta. 122 quilômetros. Mais ou menos, tá, querido? Pode ter sido 100, mas vamos pensar o seguinte, eu sou do estado do Rio de Janeiro, só para eu dar uma meta aqui. Bom, vamos dar uma meta aqui, é mais ou menos como sair daqui e ir para a cidade aqui do rodeio. Como é que chama lá, meu Deus do céu? A cidade do Pastor Paulo, da nossa igreja. Oi? Barretos. É mais ou menos sair de São José do Rio Preto a Barretos e caminhar sem parar. Então, nós sabemos que é uma caminhada. Aí você imagina o seguinte, bota aí 50 graus, não é muito difícil, a gente tem aqui mais ou menos 40 e poucos graus aqui num dia de verão. Agora você imagina fazer todo esse trajeto sem beber sequer uma gota de água, sem comer algo, um pão, qualquer coisa. Então agora o anjo chega para ele e o anjo sabe que ele está debilitado, fisicamente debilitado.
porque eu creio que a depressão ela faz isso, o cara fica sem comer, enfraquece, a mente enfraquece também, e a depressão ganha mais força e domina mais ainda. Aí preste bem atenção, primeiro tratamento que o anjo deu para Elias: come e bebe. Nós estamos falando, esse mesmo tratamento não seria para uma pessoa que está comendo desenfreadamente. O caso de Elias, ele havia caminhado cerca de 100 quilômetros, não tinha bebido nada, não tinha comido nada. Então, o primeiro tratamento que o anjo dá para ele é colocar, eu posso dizer que o pão, se era de trigo, nós não sabemos que tipo de pão era esse, mas era um pão quente, assado. Eu vou dizer, pode ser pão de cevada, pode ser um pão de trigo, mas o certo é o seguinte: trigo tem carboidrato, não é isso? Não é isso? Trigo tem amido, não é isso? Açúcar. No caso dele ali, ele precisava aumentar a resistência, aumentar a força. E aí, depois dele ter comido, ele ainda precisava que isso que ele comeu fosse processado, fosse metabolizado, e aqui a palavra de Deus diz que ele tornou a deitar e dormiu ali mesmo. Aqui não diz o tempo que ele dormiu, mas ele dormiu. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe, ou seja, e recomendou: levanta-te, come, porque a viagem será muito longa. Oh, meu Deus! O anjo acorda ele passou um tempo metabolizando, é igual a gente. Às vezes a gente comete o erro de jantar e dormir, não é isso? Não dá aquele tempo, né? Aí o que acontece no outro dia? Você dorme lá 6 horas, 7 horas, 8 horas. Quando você acorda como? Cheio de fome novamente. Então eu creio que foi esse processo que aconteceu aqui com o profeta Elias. Ele comeu, bebeu a água fresca, abasteceu o organismo, né? Alimentou as células, colocou água no organismo para ser processada e melhorar lá a viscosidade do sangue, controlar a pressão, porque a água ajuda no controle da pressão arterial. Agora o anjo acorda ele está com o organismo bem, ele está hidratado e ele está descansado. Só que o anjo chama ele e fala assim: agora você come novamente. Aí tem um segredo, que essa comida que ele come, né? Levanta-te e come. Eu não sei se ele come um restante do pão, ou se ele come outro pão, ou se ele come outra comida. O texto não diz o que ele come. Pode ser que seja lá uma outra porção de pão. E o anjo avisa para ele: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então Elias, lá no versículo 8, fala: então Elias se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, continua não dizendo se agora era o pão e a água, ou se era um outro alimento. Até o beber aqui ele não diz se era água. Lá ele fala que era água fresca e era um pão assado. Aqui não diz, nós não sabemos que alimento é esse. Mas ele, fortalecido com esse alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Oh, meu Deus do céu! Ali Elias entrou numa caverna, passou a noite, então ouviu a voz do Senhor que lhe questionou. Aqui começa um segundo processo. Aqui começa uma psicoterapia. Quando você vai a um terapeuta, ou até mesmo um
um psicólogo. É interessante isso. Você senta lá e você conversa, aliás, você não conversa. O terapeuta te faz perguntas e depois dele fazer, ou o psicólogo, o psicanalista, psicólogo ou um psicoterapeuta, ele te faz uma pergunta e você fala 10 minutos. Aí depois ele te faz outra pergunta, você fala mais 10 minutos. Aí ele te faz uma outra pergunta e você fala mais 10 minutos para responder aquela pergunta dele. Aí deu 30 minutos, você tem lá uma sessão de 40 minutos com o terapeuta, não é isso? Aí o terapeuta vem, fala 10 minutos com você, te libera, e você sai dali assim, ó. Oh, meu Deus, esse cara é bom mesmo. Ou essa mulher é tremenda. Ó, esse psicólogo, cara, esse é o melhor psicólogo do mundo. Olha como que eu saí. Então, o que acontece? Você falou 30 minutos, ele falou só 10. E você sai de lá com um sentimento de alívio, libertação e tranquilidade. E parece que você sai de lá altamente resistente, agora até a próxima sessão. Que tem terapeutas que faz 3 vezes por semana, aí depois 2, aí tem um que depois de um certo grau ele vai fazer 1 vez por semana, aí vai chegar 1 vez por mês, e tudo mais. Então Deus começa aqui com Elias uma sessão de psicanálise, psicoterapias, psicologia, sei lá o quê, mas ele começa uma sessão, e a primeira coisa que ele faz é uma pergunta, e ele lhe questionou, nestes termos: que fazes aqui, Elias? E Elias começa, eu vou usar uma expressão aqui meio nojenta, Elias começa, mas é para você entender, ele começa a vomitar. Porque, na verdade, esse "o que fazes aqui, Elias?" poderia ter sido feita a pergunta assim: o que você está sentindo? Se você for num gastro, né? Como é que fala um médico que cuida de estômago? Agora me fugiu. Mas se você for no médico, um especialista em estômago, ele vai perguntar para você, antes de até mesmo de fazer uma ultrassonografia. Endocrinologista não, endocrinologista é de glândulas, né? Aí, antes mesmo dele fazer uma endoscopia, ou uma ultrassonografia, ou até mesmo aquele outro lá, que você entra lá naquele aparelho lá, como é que chama? Oi? Tomografia, antes mesmo dele passar qualquer exame, ele vai fazer essa pergunta: o que você tem sentido? Muita dor na barriga. Aonde que é essa dor? Ele vai mostrar, você vai mostrar para ele: é aqui, doutor. Ele vai pressionar, ele vai tocar, às vezes pelo toque, alguns médicos mais experientes pelo toque, ele já consegue detectar um inchaço, e ele já consegue ter uma visão, qual órgão mais ou menos que é, mas aí ele vai pedir lá um exame de sangue, ele vai pedir lá como falei, uma endoscopia, e daí por diante, vários exames, para ele ter um laudo específico do problema. Então, sempre, qualquer terapia vai começar com uma pergunta. E Deus começa perguntando para ele: o que você está sentindo, Elias? O que você tem, Elias? O que você faz aqui? Aí Elias começa, o que eu falei, ele começa a vomitar. Ele começa a colocar para fora. Ele começa a se esvaziar. Sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé. Oh, meu Deus, oh, que homem espiritual, né? Isso. Gastrologista? Gastroenterologista, esse é o especialista em estômago, né?
E ele começa a dizer o seguinte, olha queridos, meu Deus, ele começa a falar o seguinte: Deus, eu sou zeloso demais, eu sou santo, eu não aceito o pecado, eu não aceito, e o seu povo, e realmente o povo estava cometendo erros, realmente o povo estava desviado da presença de Deus, realmente o povo estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor teu Deus. Mas, amados, a gente precisa entender o seguinte: você que é pastor ou é líder, você que é pai, você que é mãe, nós precisamos entender o seguinte. Esse dia eu conversava com um irmão e ele estava falando que estava chateado porque alguém estava supostamente cometendo um pecado. E eu perguntei para ele, mas vem cá, mas o pecado do irmão te afeta em quê? Se eu estivesse lá, se eu fosse Deus, eu ia perguntar: beleza, Elias, você é zeloso e tudo mais, mas vem cá, peraí. Você está sofrendo porque Israel está pecando? Você está sofrendo porque Israel destruiu os altares? Você está sofrendo, você está deprimido, você está aí corungado, aí, escondido na escuridão dessa caverna. Você andou igual um doido durante um dia, sem comer, sem nada. Eu tive que ir lá te resgatar, eu tive que ir lá te alimentar, porque Deus é assim, Deus vê a gente no mal, Ele vem para cima, Ele vem para resgatar, Ele vem para curar, Ele vem para sanar. Então, Elias, fala para mim, meu querido. Zelo que tenho por Yahvé, o Senhor dos Exércitos, por quantos israelitas abandonaram a tua aliança? Aí eu pergunto: e você, Elias, você abandonou a minha aliança? Não. Então por que você está sofrendo, querido? Você continua com a aliança comigo. O que você tem que fazer é orar por esse povo. Agora, você está bem. Destruíram os teus altares, mataram os teus profetas ao fio da espada. E aí vem um detalhe, querido. Aí eu posso até aqui, a falta de visão de Elias, e achar que você é uma ilha. Tem muitas pessoas que ficam deprimidos, porque eles se sentem uma ilha. Só eu estou certo, só eu faço correto, só eu faço o melhor, só eu que sei como fazer, só eu que sei construir, só eu que sei pintar, só eu que sei falar, só eu que sei tocar, só eu que sei cantar. E aqui Elias está sofrendo isso. E fiquei, somente eu, estou sozinho, eu sou a última bolacha do pacote, sou a última Coca-Cola do armazém do deserto do Saara. Eu sou sozinho, Deus. Fiquei solitário. Restou somente eu. Agora procuram também tirar a minha vida. Elias se elegeu o lobo solitário da história, achando que ele era o único resolvedor dos problemas. Não. A solução dos problemas, e é um conflito, né? Porque ele foi lá no monte, ele mostrou que ele tinha aliança com Deus vivo. Ele mostrou visivelmente, não é espiritualmente não, visivelmente. O fogo caiu do céu, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, secou a água, até a água que estava em volta do altar, naquela vala que ele fez em volta do altar, secou tudo. Então pensa bem esse camarada. E ele foi lá, orou 7 vezes e falou: pode descer que vai chover. E a Bíblia diz que caiu uma chuva tremenda sobre Israel. Então, aqui Elias está deprimido, mas tem aquela coisa também de se sentir que ele é o melhor, que ele está deprimido por causa do mal que fizeram para os outros, ele está deprimido porque os irmãos desviaram, ele está deprimido porque a igreja ficou vazia, ele está deprimido porque... ele está deprimido, não é nem por causa dele, é por causa dos outros. É isso que ele está querendo dizer. Mas aí Deus libera uma palavra de ânimo para Elias. Elias tinha recebido um recado que causou nele, que foi um gatilho, causou nele medo,
ansiedade, pavor, e ele ficou desorientado, caminhou cerca de um dia, perdeu o apetite, perdeu a sensação da sede, ele ficou totalmente desorientado. Mas agora, no versículo 11 diz, diante destas palavras, Deus lhes disse, sai desse lugar e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento forte. Deus começou a tratar Elias. Esse vento fendeu os morros, partiu as rochas em pedaços. Depois, e Deus não estava ali, olha só, Deus só mandou o vento. Quando o vento parou, ocorreu um terremoto, Deus também não estava, Deus só fez a terra tremer, mas ele não estava lá na terra tremendo. Em seguida ao terremoto, caiu fogo do céu. Aí eu penso assim, eu fico imaginando, né? Elias tinha clamado e Deus tinha enviado fogo do céu. Eu acho que cada evento desses, Elias falava assim, agora é Deus, agora é Deus, agora é Deus. Né? E quando ele viu o fogo então, né, ele já estava acostumado com esse negócio, ele deve ter falado assim, olha Deus aí, é Deus. Tem muito crente que está achando que Deus está nesses movimentos, nesses balanços. A gente vê, a gente sabe que Deus, Ele interage com o seu povo, a gente sabe que existem cultos que são como terremotos, tem cultos que o vento do Espírito vem mesmo, tem culto que o fogo cai, né? A gente sabe que essas coisas acontecem. Mas nem sempre Deus está nessas coisas. Puxa vida, precisava ter falado isso. Nem sempre Deus está nessas coisas. Nem sempre Deus está nesse rodopiar, nem sempre Deus está nesse pular, nem sempre Deus está nesse correr, nem sempre Deus está nesse gritar. Às vezes, e muitas vezes, Deus aparece exatamente assim, ó. E depois do fogo, veio um sussurro. O que é um sussurro? Sussurro, para você que é casado, é quando você chega lá no ouvido da sua esposa e fala para ela assim, você é linda. Estou com a minha esposa aqui, e ela sabe o que eu estou falando. Eu te amo. Isso é um sussurro. Foi isso que Elias ouviu. Oh, meu Deus! Depois do fogo, veio um sussurro de brisa, suave e tranquilo. Deus estava acalmando a alma de Elias. Deus estava trazendo orientação para a alma de Elias. Ele estava desorientado, agora ele estava recebendo uma brisa, uma orientação. Acalma, Elias. Fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Estou vendo, filho, que você é meu servo, sim. Eu penso assim, essa conversa de Deus com ele. Eu sei que você é zeloso. A Bíblia diz, assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou a sua capa para proteger o rosto, saiu e prostrou-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou, preste bem atenção, querido, que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu, sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares, mataram os teus profetas ao fio da espada, e fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar a minha vida. Isso é processo de cura, querido. É processo de catarse, é vomitar, é tirar o que está ruim. É aquele detalhe lá da pessoa que comeu. Agora eu vou lembrar agora do meu amigo pastor Antônio Carlos Bueno. Sempre quando a gente se encontra, algumas vezes a gente come um negócio chamado panceta, aquela barriga do porco, aquela coisa deliciosa, né? E
Até hoje eu não tive problema com isso, mas eu sei que tem pessoas que comem um torresminho e passa mal o restante da semana. Mal sabe ele que se ele comeu aquele torresminho, talvez se ele colocasse para fora, aquilo não faria tanto mal. E aqui, o que... Paz, amém, amado pastor Antônio Carlos, vamos comer breve, tá? Aquela panceta lá. E aqui Deus, que tem uma forte aliança com Elias, eu creio que Deus olhou assim e falou assim, não, eu sei que você fez um bom trabalho, entendeu? Você está assim abatido, mas você fez um bom trabalho, eu vou te honrar. Você vai fazer um negócio aqui, ó. E Deus passa para ele uma receita. Deus passa para ele trabalho. Deus dá para ele o que eu posso chamar de uma outra terapia, Marília. Pastor, olha, Deus deu para Elias uma outra terapia. É uma terapia ocupacional. Deus mandou ele fazer 3 coisas. Falou assim, vai aqui, retorna por onde vieste, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás Azael. Ele foi para ungir o rei da Síria. Ele foi para ungir Jeú, rei de Israel. Ou seja, quem era o rei de Israel? Acabe. Ou seja, acabou o reino de Acabe. Vai lá, unge o rei da Síria, unge o rei de Israel. E outra coisa, você vai, aqui está até em hebraico, você vai ungir Elishá ben Shafat, Eliseu, filho de Safate, para que ele seja profeta em seu lugar. Preste bem atenção, Deus deu uma terapia ocupacional para Elias. Eu creio que Deus pensou assim, Elias, você ficou muito tempo lá no Ribeiro de Querite, e eu preciso te dar movimento, mais movimento, você precisa se movimentar. Eu quero dar um parênteses aqui, querido. É um bom remédio para você que está ansioso ou deprimido, se ocupar, fazer algo que faça bem para as pessoas. Aqui Deus manda ele ungir 2 reis e ungir um novo profeta. Ungir, querido, significa abençoar. Ungir significa, qual é a expressão? Ungir significa conferir poder, dar poder. Ungir significa separar aquela pessoa, e isso tudo vai fazer bem para aquela pessoa. Você está ungindo um cidadão para ser rei da Síria, você está ungindo outro para ser rei Israel, e você vai ungir outro para ser o profeta no seu lugar em Israel. Ou seja, ele estava ali alavancando 3 ministérios. Então eu entendo que aqui Deus está dando um show na psicoterapia. Deus é o maior, melhor e unanimemente o psicólogo do universo. Porque Deus nos fez, e quando Ele nos fez, Ele soprou o Espírito e nos fez alma vivente. Ele sabe como funciona a nossa alma, mesmo antes do pecado, como depois do pecado. E Deus sabe como a gente funciona no físico, na alma e no espírito, no corpo, na alma e no espírito. Deus sabe como nós funcionamos, e Ele sabia como Elias funcionava. E aqui Ele deu 3 tarefas para Elias. E Elias foi lá e fez o que tinha que ser feito. Amém? Elias partiu rapidamente dali, mas servei em Israel. Aqui está falhado aqui a letra aqui. Espera aí. Aí Deus dá uma notícia para Elias, que aí eu falo assim, é um gatilho motivacional.
é o gatilho contrário. Ele recebe um gatilho que é uma notícia de Jezabel, que no outro dia, naquela mesma hora, ela faria com ele o que ele fez com os profetas. Beleza. Agora Deus também dá uma notícia para ele. E essa notícia é um gatilho motivacional. E ele fala assim, ó, preservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e a todos aqueles cujas bocas não reverenciaram suas imagens, beijando-as. Ou seja, o que Deus está falando para ele? Elias, você está se sentindo só, abandonado, deixado para trás, mas tem 7.000 joelhos, você não está, tem 7.000 homens, tem 7.000 pessoas que preservam a aliança comigo, eles estão lá em Israel, eles estão intercedendo, você não está só. Embora você se sinta só, estou te dando a notícia, você não está só. E olha o que a palavra de Deus diz no versículo 19, no mesmo capítulo 19. Elias partiu rapidamente dali. E a primeira coisa que ele fez foi, ele encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois diante dele, e ele estava com a 12ª. Então aí é outra história e tal. Aí depois nós vemos o ministério dele crescendo nisso, e no futuro a gente vai ver Elias sendo arrebatado, Eliseu substituindo ele, Eliseu o substitui, ele foi um bom mestre, porque Eliseu, quando Elias faz para ele a oferta dele pedir o que quisesse, ele foi tão bem assessorado, ele foi tão bem mentorado por Elias, que ele pediu com sabedoria, eu quero uma porção dobrada do Espírito que há em ti, do teu Espírito. Quero até abrir um parênteses aqui, eu cansei de ouvir as pessoas orando, Senhor, me dá uma porção dobrada do teu Espírito. Impossível isso, tá? Deus é onipotente, onipresente, onisciente, não tem como dobrar. O que ele tem é imensurável. Mas aqui o correto é que Eliseu pediu a porção, o poder que estava sobre Elias, ele pediu que fosse dobrado sobre ele. Se você for ver a história de Eliseu, você vai ver que ele fez mesmo o dobro de maravilhas em relação a Elias. Então, amados, eu paro por aqui. Nós vamos entrar agora em oração mais uma vez. E o que eu quero dizer para você é exatamente o seguinte: Deus nos conhece, preste bem atenção, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Vou repetir isso, se você puder, repita aí também. Deus, fala assim, Deus me conhece melhor do que eu. Vou te dar um exemplo. Se entrar alguém num ambiente aqui, e essa pessoa vier e me der um tapa no rosto, eu não sei qual será a minha reação. Mas Deus sabe. Deus sabe exatamente como eu vou reagir. Amém, querido? Então Deus nos conhece. Conhece quantos fios de cabelos você tem na cabeça? Deus sabe. Deus sabe os milímetros do seu tamanho. Quantos milímetros você tem? Quantos milímetros você tem de circunferência na barriga? Deus sabe. Deus te conhece milimetricamente, por dentro e por fora, assim como ele conhecia Elias. Então eu não estou dizendo aqui, olha, preste bem atenção, porque isso é meninice, né? A pessoa está deprimido, aí a pessoa vira e fala assim, é opressão maligna, tem que jejuar e orar. Outros falam até assim, irmão, começa assim, mas piora, pode piorar, se o senhor não buscar e tudo mais. E às vezes
E muitas vezes eu quero te aconselhar, você sentiu uma dor no peito, sabe aquela coisa assim, parece vazio, você mesmo crente, tá, querido? É um engano nosso. Jesus Cristo falou que não precisa de médicos sãos, mas os doentes. Amém? Tem enfermidade que é para a glória de Deus e Ele vai curar. Tem enfermidade que não. Jesus, quando chegou ao tanque de Betesda, tinha um monte de enfermos ali. Ele curou todo mundo? O texto mostra que não. A história mostra que não. A história mostra que Ele curou um paralítico. Então eu sei que a palavra de Deus não conta todos os milagres de Jesus. Mas Ele curava em ocasiões e não curava em outras ocasiões. Será que não tinha na multidão um monte de gente doente? Então eu quero te explicar o seguinte: Jesus Cristo cura sim. Mas às vezes nós precisamos de um tratamento de um especialista. Às vezes nós precisamos até mesmo ser medicado. Amém, querido? Por exemplo, eu poderia citar muitas coisas. Câncer, o próprio diabetes. Tem tratamento para diabetes? Tem tratamento. Hoje estão aí avançando. Até mesmo aí parece que está surgindo algo que promete uma cura do diabetes. Jesus Cristo cura. Eu conheço pessoas que foram curadas, totalmente curadas. Pessoas que tomavam insulina e não tomam mais, estão curados, está controlado. Pessoas que se alimentam normalmente e estão curados. Outras vão precisar passar por terapias medicamentosas. Então, pessoas precisam, às vezes, passar por terapias. Pessoas, não, mas às vezes Deus cura, às vezes Deus não cura. Mas eu falo para você o seguinte: você tem que buscar Jesus, meditação na palavra de Deus, que é um excelente remédio, oração, um outro excelente remédio. Mas eu te aconselho você buscar um especialista. Não ficar nessa espiritualidade toda, não, eu vou orar, vou jejuar e Deus vai me curar. Ou cair nesse conto. Deus pode te curar? Pode. Deve te curar. Mas, e se não curar? Né? Oi? A pessoa precisa de um suporte. A pastora está falando aqui, ela conhece mais desse assunto do que eu. Está falando que a pessoa precisa de um suporte. Amados, nós vimos aqui, eu vou fazer esse alerta e vou parar por aqui. Nós vimos é triste isso, muito triste. Mas nós vimos pastores tirando a própria vida por causa da depressão. Sabe por quê? A depressão, por que a depressão na vida de um pastor pode vir? É por ele planejar e às vezes a coisa não acontecer do jeito que ele planejou, e isso causar sobre ele uma ansiedade e caminhar para uma depressão. E aí ele entra nesse estado aqui de Elias: eu estou sozinho, ninguém me ajuda, ninguém me apoia, nada disso, que você não está sozinho, tem um monte de joelho. Eu, por exemplo, estou aqui numa cidade que eu conheço hoje, até já bastante pessoas, mas não tanto quanto eu conheço em São José dos Campos, nem tanto quanto eu conheço, por exemplo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Ainda conheço bastante pessoas, mas não são tanto quanto lá. Então seria natural eu me sentir sozinho aqui, seria, mas eu não estou sozinho. Eu tenho gente em São José dos Campos que estão orando por mim. Eu tenho pessoas no Rio de Janeiro que estão orando por mim. Volta e meia aí, como é que estão as coisas? Estamos orando aqui por você. Eu tenho lá em Rodeiro pessoas que estão orando por mim. E eu falo o seguinte: você, pastor, a hora que você começar a sentir
eu estou sozinho, não tem ninguém que me ajuda, e não sei. Liga para mim, querido. Liga para mim que eu vou ser o seu coadjuvante. Você não está só. Você pode estar se sentindo só. Elias não estava só. Deus fala para ele: tem 7.000 homens que não se curvaram e não beijaram Baal, que não oraram, não reverenciaram a esse demônio. Tem 7.000, mas ele estava se sentindo sozinho. Então eu quero dizer para você, ainda que você não seja pastor, quem for que estiver me ouvindo, você está se sentindo só, isso é um sintoma de quadro que vai se desenvolver a depressão. Está se sentindo só, querido, liga para alguém. Procura conversar com alguém. Sentiu vontade de sair aí pelo mundo andando? Liga para alguém, liga para mim. Eu estou te falando, fazendo esse desafio, liga para mim. Sara, você está com o Face aí aberto, ô Marília? Bota aí no comentário aí o meu WhatsApp. Bota o meu WhatsApp aí no comentário. Vou colocar aí, tem na página, mas para facilitar você que está assistindo, vou botar no comentário. Você lembra o meu WhatsApp? Lembra, né? Ajuda ela aí, Sara, universitária aí. Então eu quero que você entenda isso. Liga para mim, querido. Eu vou te ajudar, você a sair dessa. Eu vou te ajudar. Preste bem atenção, não sou psicólogo, não sou psicoterapeuta, não sou psicanalista. Eu vou te ajudar mostrando para você que você não está só. Mas eu conheço psicólogo, eu conheço psicanalista, conheço psicoterapeuta, posso te ajudar também te indicando. Já vamos aqui abrir um serviço, vamos procurar voluntários aqui em São José dos Campos. Tá, querido? Perdão, São José do Rio Preto. 10 anos de São José dos Campos, dá isso, né? Mas eu quero te lançar esse desafio. Liga para mim. Manda uma mensagem para mim no WhatsApp. Eu quero te ajudar. Você... Oi? A pastora está falando aqui, e eu vou ampliar. Até psicanalista precisa de outro psicanalista. Até psicólogo precisa de outro psicólogo. Amém, querido? Até psiquiatra precisa de outro psiquiatra. Um dentista precisa de outro dentista. Um cirurgião, ele não vai fazer a cirurgia nele mesmo, ele vai precisar de outro cirurgião. Como é que é? Então, tudo isso aqui que eu falei, a pastora está falando, são pessoas que cuidam de pessoas, mas elas precisam de pessoas que cuidem dele. Amém, querido? Coloca aí na página aí. Então, nos comentários vai estar o meu WhatsApp. 24 horas por dia. Não estou dizendo que eu fico acordado 24 horas por dia, mas a hora que eu acordar eu vou ver a sua mensagem. E eu vou fazer o que for possível para te ajudar. Já começo te ajudando, lógico, sendo seu companheiro, não te deixando, fazendo com que você não se sinta só. Porque você não está só, essa é a realidade. Você não está só. Você que é pai de família, está deprimido, está se sentindo só, você não está só. Você tem uma esposa, você tem filhos que te amam. Você que é mulher, esposa, está se sentindo deprimido, está se sentindo só. Quero te dizer, você não está só. Você tem um marido que te ama, você tem filhos que te amam, você tem parentes que te amam, querido. Você não está só. É que esta enfermidade, ela vai te dar esse sentimento, como foi o caso de Elias, se sentindo só, melancólico, abatido, triste. Ele queria ir para o mais longe possível de Israel. E às vezes assim, a pessoa quer ir para o mais longe possível das pessoas. Ele estava procurando o deserto, ficar só. Não é o caminho, não é ficar só. Este é o momento em que você precisa de alguém. Não precisa se expor, nada disso. Não precisa não, nós vamos estar orando. Amém? E você que está assistindo isso, viu que isso é uma coisa de Deus, é um tratamento de Deus. Eu quero te pedir que você compartilhe esse vídeo. Vai lá,
curte, faça um comentário, ainda que seja um app. Ainda que seja um app. O app já abençoa aí, porque ele coloca de novo o post lá para cima, né? Mas se você quiser fazer um comentário, se quiser contar uma experiência que você viu ou que você ouviu, te dou liberdade para você fazer isso. Amém, querido? E mais acima de tudo, compartilha, marca pessoas que você tenha percebido que estão passando por esse problema. Marque as pessoas. Você pode estar salvando uma vida. Amém, querido? Você pode estar salvando uma vida. Se você quer aceitar Jesus nessa noite, eu te convido a aceitar. Porque Ele é a razão da nossa vida. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus morreu na cruz pelos meus e pelos seus pecados. E não há pecado que Jesus não possa perdoar. É isso que eu falo para você. Você pode achar que isso que eu fiz é imperdoável. Não existe pecado que Ele não possa perdoar. A não ser, né, o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, eu te convido também. É noite propícia para o retorno. Amém? Agora eu quero, antes de orar por você, eu quero anunciar domingo. Nós vamos ter a ceia domingo. Nós vamos ter a ceia do Senhor nesse domingo à noite, às 19h30. E vamos ter também aqui uma cerimônia surpresa para as mães. Você que é mãe, está convidada a participar do nosso culto nesse domingo. Amém? Nós temos aqui 50 vagas, não é 50 vagas não. Nós temos 30 vagas. Por quê? Porque existe uma normativa, eu tenho 100 cadeiras aqui. Na verdade são 25. Eu tenho 25 vagas para você aqui. Então seria bom que você que quer participar conosco nesse domingo, você nos avisasse aí nos comentários. Pastor, eu quero, para a gente reservar um assento para você, porque tem um limite, né, distanciamento social, nós estamos aqui com todas as regras, álcool gel, tudo que é preciso está aqui para a sua proteção, amém? A maioria dos membros da minha igreja já foram vacinados, inclusive, tá? Porque a maioria, pessoas acima dos 70 anos já foram vacinados. É verdade. Amém? Então vamos orar? Você que quer aceitar Jesus, é fácil. Aceitar Jesus é confessar o seu pecado, é você reconhecer que Ele é o único, eterno e suficiente Salvador. E para isso, para que o céu e o inferno possam enxergar, faz um sinal com a mão aí, aonde você estiver. Amém? E ora assim comigo, olha, preste bem atenção. Senhor Jesus, nessa noite, eu reconheço que sou pecador, mas também reconheço que Tu és o único, eterno, suficiente Salvador. E eu entrego a minha vida a Ti, pedindo perdão pelos meus pecados. E Te peço, Senhor, derrama sobre mim o Teu Espírito, o Espírito de redenção, o Espírito de graça, o óleo de alegria da salvação sobre a minha vida. E acima de tudo, escreve o meu nome no Teu livro, Senhor. Você que está voltando para Jesus, receba um reavivar, o reavivamento de Deus nessa noite. Um espírito de alegria, a alegria da salvação retorna ao teu interior, em nome de Jesus. Amém, querido? Quero orar por você, seja curado, que o Espírito Santo de Deus esteja atuando aonde a voz estiver chegando, que as pessoas sejam abraçadas pelo Teu Espírito, Senhor. Ah, Deus amado, faça a Tua obra, Senhor, faça a Tua obra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só mais um recado, se você quiser contribuir com a nossa obra, é só falar conosco que a gente vai te dar a conta onde você pode depositar qualquer valor, querido. Amém? Será bem-vindo para a manutenção da obra do Senhor. Eu quero te falar que Deus tem algo tremendo para fazer através da sua vida. Eu repito sempre isso. Cornélio, Deus fez um movimento tremendo
mandou anjo na casa de Cornélio, deu uma visão para Pedro. Olha o movimento sobrenatural que Deus fez. Porque as ofertas, as esmolas e as orações estavam chegando diante de Deus como cheiro suave, como ofertas preciosas. Amém? Ia lá, 9h em ponto. Amém, glória a Deus. Então vai o Eliezel, né? Eliezel Medeiros, é o Zéu. O pastor Antônio Carlos. O Henrique Santana, o Henrique é o Henrique. Como é que é? Que dia que nós vamos fazer um louvorzão aqui? Estou te esperando, vamos marcar. Ah, Marcelo Silvano, Selva, guerreiro de 88. Hoje, se eu não me engano, ele é sargento ou cabo do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Aí, beijão, meu querido, seja bem-vindo. Muito bom, me alegra muito ver vocês aí. Que Deus os abençoe. E, amado, faça isso, compartilhe essa live aí com quem você ama. Amém? Shalom, Leculam. Paz de Deus a todos.